Love foi embora. Vamos saber se Love Júnior fica ou também vai deixar a ilha. Carlos Miguel. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Vitor. Um abraço para você. Um abraço também para os nossos amigos da Transamérica. Hoje, como é o último TFC de 2023, quero aqui desejar um ótimo 2024 para você, Vitor, para toda a nossa equipe técnica, todo o departamento de jornalismo, comercial, esportes, administrativo, a direção da Rádio Transamérica. Agradecer pela acolhida, né, Vitor? Já que este ano estamos no prefixo novo, 92,7. Esse segundo semestre muito bom trabalhar com os amigos aqui na Transamérica e agradecer mais uma vez a todos da rádio pela acolhida, a nossa chegada, a minha e a sua, né, Vitor? Chegamos praticamente juntos aqui na Rádio Pop do Brasil, né? É isso, Miguel. Faço minhas aí suas palavras. Desejo a você também um feliz ano novo. Para todos da rádio, agradeço pela acolhida, aos ouvintes também que nos acolheram aqui, estão conosco nessa audiência fantástica da Transamérica. E eu não sei aí como é que vai ser o ano novo, Miguel, da família Love. Aliás, o rapaz nem é Love Júnior, né? É Enzo Wagner. Enzo Wagner? Isso. Enzo Wagner. O pai foi embora, Miguel. Como é que vai ficar a situação do filho? Ele vai passar o Réveillon aqui ou vai embora? Virou um grande mistério essa questão do Enzo Wagner, porque ele estava treinando para a Taça São Paulo de Juniores. Normalmente, jogador relacionado, inclusive, para a viagem para a Copinha. Mas ontem, o jornalista Felipe Luna, do canal do Luna, ele que cobre o Esporte Clube do Recife também diariamente, ele publicou uma informação na rede social X, dando conta de que o Enzo Wagner não havia se representado para o treino ontem. E a informação do jornalista Felipe Luna era de que o contrato dele, havia um problema no contrato, aliás, não existiria esse contrato e por isso o jogador poderia ficar de fora da relação da Taça São Paulo de Juniores, poderia ser cortado da viagem por uma questão de contrato. Horas depois, Vitor, também nas redes sociais, e aí muita coisa veio, um bombardeio de fake news também, surgiu uma foto de Wagner Love ao lado do filho Enzo, os dois abraçados com um padrão de um jogo beneficente. Mas aí, logicamente que a informação que nós tínhamos é de que até o início da semana, inclusive na terça-feira houve a abertura, na quarta-feira, perdão, houve a abertura do CT para a imprensa e o Sub-20 estava treinando normalmente, não pudemos fazer registro de imagens, fotos, mas deu para perceber que o elenco estava lá e ninguém tocou nesse assunto da questão do Enzo Wagner. O fato é de que o esporte ficou de se pronunciar, fazer um comunicado oficial sobre a situação do Enzo Wagner, se há uma irregularidade de contrato, se esse contrato existe, porque a informação também que foi publicada pelo jornalista Felipe Luna é de que nem contrato existe entre o esporte e o atleta. E se não existe contrato, como ele seria inscrito na Federação Paulista de Futebol para a Copinha? Daí toda essa complicação. O esporte ficou de se pronunciar a respeito do assunto, mas até então não houve esse pronunciamento e o caso Enzo Wagner acabou virando uma novela para saber se ele vai conseguir se regularizar em tempo, se esse contrato vai conseguir ser registrado, se realmente há contrato, de quem foi o erro, se houve um erro. E isso tudo vai virar uma novela para esse final de ano e pelo andar da carruagem, talvez hoje à tarde tenhamos alguma informação direta do CT, já que, Vitor, o treino de profissionais terá uma janela aberta para os jornalistas de 30 minutos logo mais à tarde, Vitor. Tem algumas questões aí, Miguel, que precisam ser esclarecidas, né? Primeiro existe ou não existe contrato? Se não existir, como que um atleta está na base do esporte, se desenvolve, enfim, independente da relação de parentesco dele com o jogador do elenco profissional, se você tem um jogador na base é porque você considera que esse jogador tem potencial ali para jogar. Então, como você não tem um contrato com esse jogador?
Se tem um contrato, o que reza o contrato? O que está escrito no contrato? Está escrito, por exemplo, que ele pode sair se o pai dele não estiver no time? O que tem lá? Né? E outra coisa que é estranha, Miguel, como que você tá às vésperas de uma competição importante como é para a base, a Copa São Paulo, e o jogador se ausenta da preparação, vai para um jogo beneficente com o pai dele. Isso não faz sentido. E aí o ponto é, o jogador abandonou a preparação, ele saiu por conta própria, ou não? Ou ele foi liberado pelo esporte, ou não tem contrato, e por isso que ele foi embora, porque se não tem nada por escrito, não existe relação formal, então ele vai embora. Enfim, é uma série de questões, mas acho que são esses dois núcleos centrais aí. Cadê o contrato e o que tem escrito no contrato? E por que o jogador não está na preparação para a Copinha se ele está lá na lista inicial de jogadores que vão viajar para a Copa São Paulo? Então essas duas respostas o esporte tem que trazer aí para a torcida rubro-negra. Se o Enzo Wagner tá fora dos treinos, o zagueiro o Thierry, esse tá nos treinos. Vai pra 6ª temporada, é isso, Miguel? O Thierry vai pra 6ª temporada, vai completar 200 jogos e vai ser o nosso convidado já aqui no TFC. Só para eu fechar essa questão aqui do Enzo Wagner. Inclusive, enquanto você falava, me veio à cabeça que ele disputou o Campeonato Pernambucano Sub-20 normalmente. Isso significa dizer que o jogador estava inscrito na federação, logo, para ser inscrito em alguma federação, precisa do contrato com o clube. Então ele tem contrato com o Sport Clube do Recife. Oi? O que me passou aqui também é o seguinte, vai ver o Enzo Wagner, tem lá um contrato com o Sport, ou tinha um contrato, até o final do ano. Talvez fosse isso. Tem uma informação que me chega agora. Tem uma informação que me chega agora que é bem esclarecedora. O contrato de Enzo Wagner com o Sport é de formação e não contrato profissional. E aí o Sport estaria buscando formalizar esse contrato profissional para não ficar exposto até a ação de outros clubes, principalmente porque a Copinha é uma grande vitrine para esses atletas. Então, tá aí o esclarecimento, o contrato é de formação de atleta e não um contrato profissional. Talvez essa brecha esteja preocupando o esporte. A questão é a seguinte, contrato é de formação, não é contrato profissional. Mas o contrato de formação, ele deve dar alguma garantia jurídica para o esporte, alguma coisa. Até porque o esporte tem a certificação de clube formador. Então, alguma garantia o esporte tem. O ponto é saber que garantias são essas que o esporte tem e saber se o atleta pode se deslocar para fazer um jogo beneficente, enquanto o restante do elenco está em preparação para a Copa São Paulo. Ele foi liberado para isso, ele foi de livre e espontânea vontade, ele pode fazer isso e abandonar a preparação. Quer dizer, temos perguntas que precisam ser respondidas pelo esporte, né? Então hoje à tarde, desde ontem nós estamos buscando a assessoria da base do Sport Clube do Recife, a direção de futebol da base, para uma resposta concreta, Vitor, em relação a Enzo Wagner. E hoje à tarde, como nós estaremos acompanhando o treino de profissionais... Oi. E só pra gente trazer pro torcedor do esporte, não é só pelo fato do rapaz ser filho do Wagner Love, mas ele tem um peso aí pra essa equipe, não é? No Pernambucano ele foi um dos artilheiros do esporte, não foi, Miguel? Sim, ele foi um dos artilheiros do esporte, né, nessa temporada. Ele é um jogador que promete ser destaque nessa Copinha e se conseguir essa regularização de contrato, logicamente vai ser um destaque, e não é pelo fato de ser o filho do Wagner Love, não. Chama atenção? Claro que chama. Desperta a atenção também de um olheiro? Desperta sim, mas ele está caminhando com as próprias pernas, tanto é que o pai foi embora da capital pernambucana e ele ficou treinando normalmente e levando a sua vida aqui de atleta em formação. Muito bem. Bom, então daqui a pouquinho vamos ouvir aí o Thierry na 6ª temporada dele com a camisa do esporte, é isso? Exatamente, o Thierry que renovou, aliás, já tinha um contrato mais longo com o Sport Clube do Recife, ele que vai ganhar novos companheiros aí, o Luciano Castan, que ainda não se apresentou, se apresenta no começo do ano que vem, na próxima semana, né, na verdade, e tem aí o Alisson Cassiano, enquanto o Sabino está no departamento médico, Sabino também que só chega na próxima semana.
Foram as ausências, inclusive, justificadas pela a comissão técnica do esporte de alguns jogadores que não estão treinando lá no CT. Ontem teve treino, janela fechada para a imprensa. Hoje tem treinamento também, utilizando um dos campos. A programação está definida até o dia 31. Mariano Souza está com tanta vontade de trabalhar que não deu nem uma treguinha no último dia do ano. Jogadores vão treinar no domingo pela manhã, Vitor, e aí sim, serão liberados para as festividades do Réveillon, e aí a gente fica no aguardo da programação do ano que vem, programação da primeira semana de janeiro. Se tem folga no dia 1º, se voltam no dia 2, ou se treinam no dia 1º, eu acredito que não, Vitor, mas logicamente está na base aqui da especulação, porque a programação da semana que vem ainda não foi divulgada. Esporte. Carlos Miguel. De volta aqui no TFC, neste último programa de 2023, para ouvirmos a palavra do zagueiro Rafael Thierry. Vai bater recorde de jogos com a camisa rubro-negra no ano que vem. 2023 foi, eu acho que o ano que eu mais joguei, o ano que eu consegui também fazer mais gols, assim, era algo que eu buscava na minha carreira, sabe, individualmente falando, consegui fazer mais gols, e ano passado foi um ano que consegui fazer e consegui atuar. Eu acho que foi a temporada, se eu não me engano, que eu mais atuei também. Então acho que individualmente eu posso falar isso, né, de continuar agregando tecnicamente, também a questão de estar há bastante tempo no clube. Eu acho que isso é muito importante, de forma individualmente falando, para aqueles que estão chegando, poder receber os atletas, fazer com que os atletas se sintam bem em estar aqui no clube, em estar vestindo essa camisa, que eles possam também, eu consiga potencializar eles a fazer o melhor deles dentro do campo para ajudar o clube. Acho que isso é muito importante. Coletivamente falando, acho que fica realmente uma tristeza, né, pelo final de ano. Nós fizemos um início de ano da temporada passada muito bom, porém no final não conseguimos manter, e isso machuca, entristece, é ruim. Mas temos que olhar para frente. Acredito que tem que servir de aprendizado para nós, para que nós possamos fazer um meio de temporada para o final, assim, muito melhor do que foi esse ano, para que no final nós consigamos atingir todos os objetivos que são traçados no início da temporada. Acredito que isso, individualmente falando, aumentar o número de jogos e conseguir atuar por mais tempo.